Queridos, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão. Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão. 2 Samuel, capítulo 12. Todos acharam? Amém? E o texto de 2 Samuel, capítulo 12, diz o seguinte: E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão um cordeirinho que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda na reflexão dessa palavra, Pai. Nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade e a nossa capacidade de compreender aquilo que é espiritual, Pai. Mas abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Pai, para que a Tua palavra haja não só na nossa cognição,
mas que a gente tenha uma experiência pessoal com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, glorifica o Teu nome nessa manhã, Pai. O Senhor é a pessoa mais importante aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já ouviram o ditado popular que se chama filho feio não tem pai? Quem aqui já ouviu falar? Filho feio não tem pai. É quase que automático quando a gente vê uma criança fazendo uma besteira ou então cometendo alguma atitude de má educação, a gente pensa o seguinte: cadê o filho dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Cadê os pais dessa criança? E qual que é a aplicação desse ditado? Qual que é a aplicação desse ditado? Nós cometemos alguns equívocos nas nossas ações, nós erramos, nós tomamos algumas atitudes problemáticas, só que a gente não assume a responsabilidade por essas ações. Então, usando as palavras aqui desse ditado, é como se a gente dissesse o seguinte: esse filho feio não é meu. Esse filho feio não é meu. Ou, em outras palavras, esse problema não tem nada a ver comigo. Ou até de uma forma cínica, que absurdo o que está acontecendo aqui. Como se isso não tivesse nada a ver com a gente. É nesse sentido que o ditado, ele se aplica. Filho feio não tem pai. E é exatamente sobre isso que o texto fala. Davi, ele oculta o seu pecado. Davi, ele não assume a responsabilidade pelas consequências do seu pecado. Só que, apesar de os olhos humanos não perceberem aquilo que Davi havia ocultado, isso não passou pelos olhos de Deus. Não passou batido pelos olhos de Deus. Então, Deus envia o seu profeta Natã para poder lançar luz ao pecado de Davi e lançar uma sentença sobre a vida de Davi. O tema do nosso sermão nessa manhã, queridos, se chama Mesmo pecados perdoados possuem consequências. Mesmo pecados perdoados possuem consequências. E aqui, queridos, nesse texto que a gente acabou de ler, se é que assim a gente pode dizer, a gente vai ver toda a anatomia do pecado e das suas consequências. Seja no contexto do perdão ou não. A gente vai ver tudo isso. A gente vai ter toda essa aplicação, tá? Mas para a gente entender o texto que a gente acabou de ler aqui, a gente precisa entender o que antecedeu a ida de Natã até Davi. A gente precisa entender qual foi o motivo da queda pecaminosa de Davi. E quando a gente volta no capítulo 11, a gente vai fazer uma análise aqui do contexto muito breve, porque a nossa atenção ela está no capítulo 12, mas a gente vai fazer um resumo bem rápido. O primeiro passo da queda pecaminosa de Davi, e aqui é uma queda pecaminosa, tá, irmãos? Não é uma queda do reinado de Davi, não é uma queda da relação definitivamente de Davi com Deus, é uma queda pecaminosa, que todos nós estamos sujeitos a sofrer, tá? O primeiro passo da queda de Davi se deu quando, no lugar de estar junto com as suas tropas, numa campanha de guerra, ele estava ocioso no seu palácio. Tudo começou ali. Era próprio do rei estar junto com o pelotão. Porque junto com o pelotão ficava o quê? A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. E Davi estava lá? Não. Ele ficou ocioso no seu palácio, com a mente vazia, quando ele deveria estar cumprindo com o propósito de Deus para o seu reinado. Esse foi o primeiro passo da queda de Davi. E ocioso no seu palácio, ele andando no terraço do seu palácio, ele vê uma moça nua tomando banho. E ele dá o segundo passo para a sua queda, que é qual? Ele olha para aquela mulher e ele não desvia o seu olhar daquela mulher. Ele acolhe a cobiça no seu coração.
ele acolhe o desejo desenfreado por aquela mulher. E aqui a gente vê o segundo passo da queda de Davi. O terceiro passo da queda de Davi se dá quando ele acolhe essa cobiça e concretiza essa cobiça. Ele coloca em prática a cobiça do seu coração. E ele manda mensageiros para saber quem era aquela mulher. Ele descobre que o nome dela era Batseba e ela tinha um marido chamado Urias. E mesmo assim, com esses mensageiros, eles pedem para que ela vá aos seus aposentos. E Davi faz o quê? Se deita com ela. Tem relações com ela. Aqui é o terceiro passo da queda de Davi. O quarto passo da queda de Davi foi ocultar o seu pecado. Ocultar o seu pecado. Não assumir a responsabilidade pelo seu pecado. E não só isso, irmãos, mas não assumir a responsabilidade pelo seu pecado e muito menos pelas consequências do seu pecado. Ele não assume. Quando ele fica sabendo que Batseba estava grávida, o que ele faz? Ele tenta encobrir. Ele chama Urias, que estava no campo de batalha, lugar que Davi deveria estar, para poder voltar, para se deitar com Batseba, para que a gravidez fruto de adultério fosse encoberta. E assim Urias tivesse relações com ela. Até onde a gente vai, né, queridos? Até onde a gente vai para encobrir um pecado? Só que o mesmo temor que Davi não teve em ficar ocioso no seu palácio, Urias teve. E ele se sentiu desonrado em estar em casa comendo, bebendo, se deitando com a sua esposa, enquanto seus compatriotas estavam lutando. Enquanto seus irmãos estavam lutando, ele se sentiu desonrado. E ele prefere deitar do lado de fora do palácio. E aqui a gente vê frustrada a primeira cartada de Davi. Mas Davi, não satisfeito, ele vai para uma segunda cartada. Ele chama Urias para entrar dentro do palácio e embriaga Urias. Embebeda Urias. Para que, embriagado, ele sentisse vontade de voltar para casa e se deitar com essa mulher. Mas nem assim, queridos, nem assim. Urias não foi. E a segunda cartada de Davi foi frustrada. Mas Davi não para por aí. Tem mais. Davi, ele manda uma mensagem para Jonatas, dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar Urias novamente para a guerra, você vai colocar ele na linha de frente mais perigosa para que ele morra. E adivinha quem leva esse bilhete? Urias. É uma loucura, né, irmãos? É uma loucura. Enquanto Jonatas, que era o líder ali daquela tropa no lugar de Davi, estava resolvendo questões importantes da nação, Davi estava envolvendo ele na sua novela. Olha que loucura isso. Isso se dá quando a gente perde o foco das coisas do reino de Deus. A gente envolve pessoas que estão comprometidas numa novela desnecessária. É isso que acontece. E assim aconteceu. Urias foi para a linha de frente e morreu. De uma forma direta ou indireta, Davi mandou matar ele. Isso é um fato. A notícia chega em Jerusalém. Batseba fica sabendo, ela chora, ela fica enlutada, mas quando termina o luto de Batseba, o que acontece? Davi se casa com ela. E assim o plano perfeito de Davi, ou não, é concretizado. Ele encobriu o seu pecado. Mas como eu disse anteriormente aqui, irmãos, circunstancialmente e diante dos homens, Davi encobriu o seu pecado, mas não encobriu dos olhos de Deus. Vocês lembram, irmãos, Jesus, ele revelando para João as profecias do Apocalipse, a gente vê a figura de Jesus andando no meio dos candelabros, no meio da igreja, e dizendo: olha, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você, conheço o seu pecado. Jesus, ele anda no meio da igreja e ele conhece cada particularidade da nossa vida. Ainda que a gente ache que a gente está escondendo alguma coisa, meu irmão, é perda de tempo. É perda de tempo. Jesus conhece até a medula da nossa vida. Até a alma da nossa vida.
E o capítulo 11 de 2 Samuel, ela termina dizendo o seguinte: o que Davi fez desagradou profundamente o Senhor. Profundamente o Senhor. Então, a gente chega no texto que a gente acabou de ler aqui. E Natã entra em cena. Natã, o profeta de Deus, entra em cena para poder lançar luz sobre o pecado de Davi. E ele usa um meio um tanto inusitado para poder fazer isso. Ele conta uma história que a gente não tem certeza se é fictícia, se é uma parábola, a gente não sabe se é uma história real, porque Natã ele trazia muitos casos para Davi julgar como rei, então a gente não sabe. Mas o fato é que aquela história, ela servia como uma tela de projeção para quem? Para Davi. E Natã ele conta a história de um homem rico e um homem pobre. O homem rico ele tinha um rebanho de muitas ovelhas, um rebanho de muitos bois, enquanto o homem pobre não tinha absolutamente nada. Ele tinha um cordeirinho que ele comprou com muito esforço, e ele tinha tanta estima por esse cordeiro que ele começou a tratar dele dentro de casa, como se fosse um animal de estimação. Ele dava de comer da sua própria comida. Esse cordeirinho dormia junto com a sua família. E o clímax da história acontece quando esse homem rico, ele recebe um viajante, um visitante, e ele decide fazer um banquete para esse visitante. Só que ele escolhe uma das suas muitas ovelhas? Não. Ele escolhe o quê? A única ovelhinha daquele homem pobre. Ele rouba, ele mata e ele oferece no banquete. E qual que é a reação de Davi? Davi fica consternado, irado. Esse homem rico tem que restituir 4 vezes mais esse homem pobre. Era o que estava previsto na lei. A gente estudou aqui nos 10 mandamentos o não furtará e a gente viu que essa era uma prática no Antigo Testamento. A pessoa lesada, roubada, ela tinha que ser restituída 4 vezes mais. Mas o interessante é, antes disso, antes de dizer que aquele homem rico deveria restituir 4 vezes mais, o que Davi fala? Esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. Extremamente consternado com tudo que estava acontecendo. E, queridos, há uma descompensação aqui. Há uma desproporção. A justa lei de Deus entende que, nesses casos, o que deve ser feito é o quê? Restituir. Mas o que Davi queria fazer no seu íntimo? Matar. Matar. E por que dessa descompensação, irmãos? Existem algumas interpretações para isso. Eu separei 2 aqui que eu considero importantes. A primeira interpretação, irmãos, é o seguinte: de uma forma básica, a gente deve entender que quanto mais distante a gente está de Deus, mais a gente tende a tomar atitudes descompensadas. Mais a gente tende a tomar atitudes injustas. E Davi, ele estava distante de Deus? Pra caramba. Muito. Muito distante de Deus. Essa é a primeira interpretação tranquila e básica do que aconteceu. Mas tem uma interpretação um pouco mais sofisticada. Muito da veemência de Davi de querer sentenciar aquele homem à morte era reflexo da culpa que ele sentia. E o que eu particularmente entendo? Eu entendo que as 2 estão certas. Porque quando Davi ele fica sabendo dessa história, ele mostra um comprometimento emocional com aquilo ali que é no mínimo estranho. No mínimo estranho. Ele fica irado, irmãos. Então existe uma grande probabilidade de que Davi sentisse algum tipo de culpa no seu coração. E para poder compensar essa culpa, então eu vou desferir uma sentença pesada. E é isso que a culpa faz com a gente, irmãos. É isso que a culpa faz. E aqui a gente chega num primeiro ponto. Quando nós não assumimos a responsabilidade pelas consequências do nosso pecado, nós corremos um sério risco de nutrirmos culpa no nosso coração. Porque fica a coisa mal resolvida.
Então, às vezes, a gente fica se pensando, por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? E a gente gera uma culpa no nosso coração, e como uma forma de compensar essa culpa, então a gente começa a agir de forma pesada, com uma sentença descompensada. A gente começa a ser duro demais, enfático demais, mas ao mesmo tempo extremamente injusto. E a gente percebe o quanto descompensado Davi estava, que num caso de roubo, ele sequer sentiu compaixão daquele homem, sendo que ele havia matado alguém. Olha que loucura isso, irmãos. Olha que loucura. E o outro extremo também é verdade. Às vezes a gente se sente culpado e na tentativa de se auto-justificar, aí a gente começa a relativizar tudo. Também tem isso também. Aí a gente começa a ser mais liberal, não é bem por aí, não é assim. Mas o fato, irmãos, é que a culpa destrói o nosso sentido. Para tudo na vida. Para tudo, para tudo. Nos paralisa, nos faz ser descompensado. A culpa acaba com a gente, destrói a gente. Mas Cristo, irmãos, na cruz do Calvário, ele carrega a culpa daqueles que reconhecem a sua vulnerabilidade. Ele carrega a culpa daqueles que reconhecem o seu pecado. Ele carrega a culpa daqueles que assumem as consequências das suas ações. Ele carrega a nossa culpa, irmãos. Ele carrega a nossa culpa. E quando nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, as nossas vulnerabilidades, então, como pecador que somos, nós nos colocamos no nosso devido lugar. E nós começamos a entender que se há algum tipo de virtude na nossa vida, ela não vem de nós, mas vem de Cristo. E nós nos tornamos aptos para tomar decisões. Não moldados pela culpa, mas moldados pela graça de Jesus. Jesus, ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que os pobres de espírito vivem a perspectiva do reino de Deus? Porque eles sabem que não tem nada para poder oferecer. Nada. Eles são pobres, miseráveis diante de Deus. E toda virtude que há nele, ele entende que é do Pai de toda eternidade. Então, por isso, irmãos, a gente não deve tentar resolver as nossas questões com a força do nosso braço. Não dá. Tentar resolver colocando panos quentes na nossa culpa. Só há um caminho para a gente se livrar da nossa culpa e se livrar dos falsos partidos que nós tomamos na vida. É entregando a vida para Jesus e falando, Senhor, eu sou pecador. Eu não tenho nada de bom em mim. Só o Senhor. Toda virtude vem do Senhor e não de mim. E isso faltou para Davi. Isso faltou para Davi. Então Natã, mais uma vez, ele entra em cena. E vê Davi ali consternado, irado, furioso. Então Natã, ele chega para Davi e fala, esse homem é você. Pau! Esse homem é você. E eu fico imaginando a cara de Davi onde foi. Ele deve ter desmoronado, meu Deus. E Natã, ele foi muito sagaz, né, irmãos? Ele usa essa história como tela de projeção para a história de Davi. E quando Davi, ele dá a sentença, mal ele sabia que estava dando a sentença para ele mesmo. Ou seja, Natã, ele desarma Davi de toda a justificativa que ele poderia dar. Porque a sentença de Davi foi para ele mesmo. Fantástico. Para a gente perceber como que as parábolas elas são importantes, como as histórias elas ajudam a ilustrar determinadas coisas, a trazer contorno que às vezes de forma abstrata a gente não consegue. Então, depois de dizer que Davi era esse homem da parábola, que na verdade não era um homem rico que tinha pegado uma ovelha, na verdade era um homem, um rei, que havia matado um homem em nome de se deitar com a mulher dele, se casar com a mulher dele e de encobrir o seu próprio pecado. Era disso que a história contava. Era disso que a história contava.
Então, depois de Natã dizer que aquele homem era Davi, ele lança as sentenças de Deus sobre a vida de Davi. E primeiro, irmãos, Natã ele fala, através de Deus, tudo aquilo que Deus já havia feito para Davi. E é interessante porque na NVI não está dessa forma, mas em outras versões nós percebemos Natã falando com Davi como se fosse Deus na primeira pessoa. Eu, Senhor, digo, eu, Senhor, digo. Tamanha veemência de Natã na sua sentença da parte de Deus. E da parte de Deus, Natã diz o seguinte para Davi: Davi, eu te dei tudo. Eu te dei tudo. Eu te ungi como rei, Davi. Eu fiz uma aliança com você. Eu disse que o Redentor sairia da sua linhagem. Eu te livrei das mãos de um homem pecador, Saul. Eu te dei muitas esposas. Por que você foi se meter com a esposa de Urias, um homem pobre? Por quê? Por quê? Então, Natã, ele finaliza essa primeira parte dizendo o seguinte: porque você me desprezou e fez algo tão terrível. Por que você me desprezou e fez algo tão terrível? Queridos, diante dos nossos próprios pecados, diante da nossa vulnerabilidade, da nossa miséria, se imaginem recebendo essa mensagem de Deus: por que você tem me desprezado? Por que você tem feito coisas terríveis? Eu me fiz essa reflexão, e é pesado ouvir isso da parte de Deus. É pesado. Por que você tem me desprezado? E como a gente se esquece tão fácil da aliança que Deus faz com a gente, irmãos, desprezando Ele. Da onde que o Senhor tirou a gente, queridos? Da onde? Quando eu olho para a minha vida e vejo da onde Deus me tirou, eu falo assim, caramba, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Só eu sei o que eu já vivi, só eu sei o que eu já vivi, e só eu sei da onde o Senhor me tirou. E é como se Deus ele estivesse dizendo para a gente o seguinte: por que você me desprezou? Eu te tirei da lama do pecado. Eu te livrei, mas você me desprezou. E quantas vezes a gente despreza o Senhor, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes a gente vive como se o Senhor não existisse na nossa vida? E aqui a gente chega num segundo ponto nesse sermão. Num segundo ponto. Quando nós não assumimos a responsabilidade pelas consequências do nosso pecado, nós nos dessensibilizamos de Deus. Nós nos dessensibilizamos de Deus. Quando nós não nos arrependemos do nosso pecado, mas pelo contrário, a gente acolhe o pecado, a gente vive com o pecado e não assume as consequências do nosso pecado, há uma tendência de se dessensibilizar de Deus. Há essa tendência. E por que isso acontece? Porque quanto mais distante de Deus a gente está, mais indiferente a Deus a gente fica. Quanto mais distante de Deus a gente está, mais indiferente de Deus a gente fica. Indiferente com aquilo que é santo, indiferente com aquilo que Deus condena, indiferente com aquilo que é pecado, indiferente com tudo aquilo que diz respeito a Deus. E por que a gente se torna indiferente? Porque a gente deixa de dimensionar e compreender quem Deus é, a majestade dEle, a santidade dEle, a glória dEle. A gente perde isso. A gente deixa de ter temor ao Senhor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. O princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. O princípio da santidade é o temor a Deus. O princípio da fidelidade é o temor a Deus. Agora eu pergunto para a igreja, qual é o contrário disso? Qual é o contrário disso? A falta de temor a Deus é o princípio do quê? Da falta de sabedoria. A falta de temor a Deus é o princípio do quê? Da falta de fidelidade.
Jesus, queridos, morreu na cruz para nos livrar da nossa culpa, para nos justificar, para nos salvar e abrir um caminho para Deus. Um perfeito caminho para Deus, aonde a gente pode desfrutar de plena intimidade com Ele. Mas uma coisa que eu tenho visto, irmãos, sendo pregada de uma forma muito equivocada, é que intimidade é sinônimo de qualquer coisa. Que intimidade pode ser sinônimo de desprezo. Que intimidade pode ser sinônimo de indiferença. Jesus abriu um bom e perfeito caminho com Deus? Abriu. De intimidade, mas para poder contemplar aquele que é santo, majestoso e glorioso. Jesus não morreu na cruz para a gente viver de uma forma indiferente. Senão o sangue de Jesus seria derramado em vão. Senão ele seria derramado em vão. O caminho que Jesus trilhou para acessarmos o Pai é pavimentado de pura justiça e santidade. Tudo aquilo que faltou para Davi. Tudo aquilo que faltou para Davi. E tudo aquilo que muitas vezes falta para a gente. E é por isso que a gente se dessensibiliza de Deus. A gente confunde intimidade com tratar Deus de qualquer forma. Infelizmente. Infelizmente. E a gente se torna indiferente a Ele. Mas um dos textos que me chamou muita atenção ao longo das minhas férias foi o de Deuteronômio capítulo 6. Ele foi fruto da minha devoção durante mais de 2 semanas, aonde Moisés ele nos orienta a escrever a lei de Deus na nossa testa, nos umbrais da nossa casa, a amarrar a lei no nosso braço, a amarrar a lei na nossa testa, a repetir ela quando a gente acorda, quando a gente dorme, a repetir ela dentro de casa, fora de casa. É essa reverência que a gente tem que dar para o Senhor, irmãos. É essa. E isso não é mero ritualismo. É só uma forma da gente internalizar que Deus é primazia. Que Deus é primazia. A gente tem que se livrar da indiferença, irmãos. A gente precisa. A segunda parte do veredito de Deus para Davi já é uma parte em que Natan ele começa a contar sobre as sentenças de Deus para Davi. E ele diz o seguinte: olha, porque você me desprezou, porque você desprezou a minha lei, agora a espada jamais se apartará da sua casa. Em outras palavras, o que Natan está dizendo aqui, por intermédio do Senhor, é o seguinte: agora o seu pecado, as consequências do seu pecado não vão só afetar você, vão afetar o seu reinado, vão afetar terceiros. Guerras vão ser instauradas dentro da sua casa. Guerras vão ser instauradas no seu reinado. E quando as pessoas passarem por essa guerra, sabe o que elas vão lembrar? Do seu pecado. É para isso que essas sentenças elas vão servir, para que as pessoas se lembrem do seu pecado. E quando a gente vê os desdobramentos da história de Davi, a gente percebe tudo isso. Tudo isso. Briga na família, guerra de poder dentro da própria casa, a gente vê tudo isso. E a segunda parte da sentença de Deus é que as esposas de Davi se deitariam com outros homens. A gente também vê isso ao longo da narrativa bíblica, dentro da própria casa dele. Mas agora, as suas esposas se deitariam com outros homens, não às escondidas igual a ele, mas em plena luz do dia para todo mundo ver. E notar o tamanho do pecado de Davi. É claro, queridos, que a gente vê aqui uma sentença direta. É uma sentença de Deus para Davi de uma forma direta. Mas a pedagogia de Deus é qual? O pecado tem consequência. O pecado tem desdobramentos. O pecado tem uma propensão destruidora na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na vida, nas nossas relações. E aqui a gente chega num terceiro ponto.
a não responsabilização pelas consequências do nosso pecado permite uma maior propensão do pecado na nossa vida. Permite uma maior propensão no pecado na nossa vida. Vamos fazer uma retrospectiva aqui da vida de Davi? Davi, ele andou ocioso no seu palácio, e esse pecado escalou, e ele começou a colher cobiça no seu coração. E esse pecado escalou, e ele adulterou. E o pecado escalou, e ele tentou cobrir o pecado. E o pecado escalou, e ele assassinou uma pessoa. É isso que o pecado faz, irmãos. O pecado é insaciável. É insaciável. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente pensa numa teologia que é muito importante para a gente, que é a teologia da corrupção, da corruptibilidade. Basicamente, corrupção é isso. Quando nós acolhemos o pecado, dormimos com o pecado, acordamos com o pecado, vivemos com o pecado, ele ganha corpo e forma cada vez maiores e maiores e maiores. Até serem destrutivos não só para a gente, mas para quem está à nossa volta. Que foi o caso de Davi. Que foi o caso de Davi, irmãos. Talvez, queridos, hoje a gente chegue aqui na igreja com a seguinte percepção: eu estou afundado em pecado. O pecado, ele tomou uma forma e uma propensão na minha vida tão grande, que eu me sinto sujo, que eu me sinto indigno, que eu acho que nem tem jeito para mim, de tão pecador que eu estou, de tão miserável que eu estou. Mas, queridos, não existe pecado tão grande que Jesus não possa dar conta. Não existe pecado tão grande, irmãos, que Jesus não possa perdoar. Não existe. A solução para a sua corrupção, a solução para a nossa corruptibilidade, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas pastor, você não está entendendo. Você não está entendendo o tamanho do problema. Você não está entendendo como eu me sinto. Mergulhado no mar de lama, você não sabe. Eu posso não saber. Mas eu conheço o Deus que eu tenho crido. Isso eu conheço. Eu conheço o Cristo que salva, que perdoa, que, como o reverendo Arthur leu aqui, vai até as profundezas para nos resgatar, pegar pela mão e trazer de volta. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa superabundar. A graça de Jesus é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. A graça de Jesus é maravilhosa, irmãos. Não existe corrupção tão grande que Jesus não possa nos perdoar. Não existe. Não permita que Satanás fale coisas no seu coração, que você não tem jeito, que você é indigno, porque em Cristo nós temos dignidade. Em Cristo nós temos dignidade. Corra para os braços de Cristo, confesse o seu pecado, lance luz para o seu pecado, porque vai haver um lugar de graça no trono de Deus. E quando Davi escuta toda essa sentença, ele diz de uma forma curta e grossa: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei. Fiz aquilo que o Senhor abomina. Fiz aquilo que o Senhor condena. Pequei contra o Senhor. Então Natã, ele diz o seguinte: apesar de você ter feito aquilo que o Senhor despreza, o Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. Mas há uma terceira sentença para Davi: a morte do filho de Batseba. E a gente já estudou aqui, a gente já viu no texto a pedagogia que tem por detrás das ações de Deus. É de mostrar que o pecado gera morte. O pecado gera morte. Por que um animalzinho morria
toda vez que o pecado era espiado no meio da nação de Israel. Porque o pecado gera morte. Como o reverendo Arthur leu aqui no Próton Evangelho, por que um animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva? Porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Há consequências para o nosso pecado. E aqui a gente chega no quarto e último ponto. E esse é o ponto que está mais atrelado àquilo que é o tema do nosso sermão. Até mesmo pecados perdoados possuem consequências. Até mesmo pecados perdoados possuem consequências. E apesar de Davi ter sido perdoado, houve consequências para a vida dele, para o reinado dele e para a família dele. Houve consequências para todos. E uma coisa que o reverendo Arthur falou na semana passada, e ela se aplica de uma forma muito eficaz no que a gente está estudando aqui, é que a gente conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha um coração contrito na presença de Deus. Mas o pecado de Davi levou ele até o fundo da lama. E no final das contas, irmãos, nós somos mocinhos e vilões da nossa história. O protagonista principal é Deus. O protagonista principal é Deus. Esses homens de fé, eles foram homens de fé porque Deus interviu na vida deles. E não pela capacidade pessoal deles. Então a história de Davi é desprezível. É desprezível. É desprezível. Ele assassina uma pessoa, irmãos. Mas como a gente conversou aqui, não existe pecado tão grande que Jesus não possa perdoar. E por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que loucura isso, irmãos. Isso é graça. Isso se chama graça. Obrigado, Rita. Isso se chama graça. Mas eu não vou mentir para os irmãos. Assumir as consequências do nosso pecado é fácil? Não é. Não é. É difícil. Às vezes a gente até é perdoado pelo nosso cônjuge. Às vezes a gente até é perdoado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso amigo, pelo nosso chefe, ou seja lá o quem for. Mas ainda assim, a gente tem que assumir, quando for necessário, as consequências do nosso pecado. E isso é muito difícil. Muito difícil, queridos. E aqui a gente mostra a legitimidade do nosso arrependimento. Muitas vezes nós mostramos a legitimidade do nosso arrependimento, não é quando alguém fala para você assim, olha, você está perdoado. A gente mostra a legitimidade do nosso arrependimento quando nós não só reconhecemos o nosso pecado diante da pessoa que a gente feriu, mas também a gente assume a bronca das consequências e dos desdobramentos do nosso pecado. Assim a gente mostra verdadeiro arrependimento. Porque não se enganem, irmãos. O nosso cônjuge pode perdoar a gente. O nosso filho pode perdoar a gente. Os nossos pais, o nosso chefe pode perdoar. Pode. Mas às vezes uma confiança é quebrada. Às vezes um clima de desconfiança é gerado. E é normal. Isso significa que não perdoou? Não. A pessoa pode ter lançado o pecado que você cometeu contra ela no mar do esquecimento. Ela nunca mais vai tocar no assunto. Mas as coisas, muitas vezes, não são esse algodão doce. Fiquei sem expressão aqui para poder dizer. Mas as coisas não são essa perfeição toda. A gente tem que assumir as consequências do nosso pecado. A gente precisa. Precisa, queridos. Às vezes a gente comete uma besteira no trabalho, mas a gente tem que arcar com as consequências da nossa ação. Às vezes, por intermédio de uma punição, o patrão pode até não mandar embora a gente, né? Pode perdoar, mas a gente vai ter que assumir as consequências do nosso pecado e da besteira que a gente fez. O nosso cônjuge pode até perdoar o que a gente fez, mas a gente não pode esperar que o clima de casa vai continuar o mesmo. Porque a gente intentou não só contra a vida do nosso cônjuge, mas contra a paz da nossa casa. Muitas vezes é assim, irmãos. Mas a gente mostra a legitimidade
do nosso arrependimento quando a gente assume a bronca. Essa bronca é minha, eu vou assumir, eu vou assumir. Mais uma vez eu digo, assumir as consequências do pecado é fácil? De maneira nenhuma. Mas quando nós assumimos as consequências do nosso pecado, nós temos uma convicção firme de que, apesar da gente ter que assumi-los hoje, na eternidade todos eles vão ser restaurados. Todos eles. Hoje nós temos a perspectiva de que se a gente pecou e se a gente se arrepender, Cristo nos perdoa de forma definitiva. Definitiva. Mas como hoje nós vivemos ainda num mundo que jaz do maligno, num mundo repleto de pecado, repleto de caos, muitas vezes a gente ainda tem que assumir as consequências do nosso pecado. Mas quando nós o fazemos, irmãos, nós os fazemos certos da convicção de que assim como Cristo nos perdoou, Ele também nos salvou. E porque Ele nos salvou, um dia essas consequências elas vão ser restauradas. Quando nós temos dificuldades, queridos, para não assumir as consequências do nosso pecado, a gente só mostra que a nossa convicção de eternidade, ela está muito fajuta. Nós assumimos as consequências do nosso pecado porque um dia todos eles vão ser restaurados na eternidade. Então nós nos contentamos que, quando nós pecamos e somos perdoados, Cristo nos livra da culpa. Mas também nós assumimos as consequências porque Ele restaura todas as coisas na eternidade. E a gente precisa ter essa convicção firme no nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar? Vou convidar os irmãos para orarem.